A fonte de todos os acontecimentos da vida de São Bento são os Diálogos de São Gregório Magno, redigidos por volta do ano de 593, que se baseou em fatos narrados por monges que conheceram pessoalmente São Bento. Segundo o Papa Gregório I, São Bento foi filho de uma família nobre romana da região de Nórcia, na Itália, onde realizou seus primeiros estudos. Mais tarde, foi enviado a Roma para estudar retórica e filosofia, mas, decepcionado com as decadências morais da cidade, abandona logo a capital e retira-se para Enfide. Ajudado por um abade, instalou-se em uma gruta de difícil acesso, vivendo como eremita por 3 anos, orando e se sacrificando. Foi descoberto por alguns pastores que divulgaram a fama de santidade, sendo visitado por pessoas buscando conselhos e direção espiritual. Após todos esses acontecimentos, sua fama foi se espalhando. Então, ele foi eleito líder de um mosteiro em Vicovaro. Tornando-se muito exigente, os monges tentaram envenená-lo, mas, no momento da bênção sobre o alimento, saiu do cálice de vinho envenenado uma serpente e o cálice se fez em pedaços. Com isso, São Bento resolve deixar a comunidade, retornando à vida solitária de eremita. Após esse período, iluminado por uma luz divina, veio em sua mente a vontade de fundar 12 pequenos mosteiros. Mas, por causa da inveja do sacerdote Florêncio, Bento então decide mudar-se para o Monte Cassino, onde fundaria o mosteiro que viria a ser a expansão do fundamento da ordem beneditina. Florêncio então, sabendo da atitude de Bento, resolve presenteá-lo, entre aspas, com um pão envenenado. Mas Bento deu o pão a um corvo, que todos os dias vinha comer de suas mãos, e ordenou à ave que o levasse para longe, onde não pudesse ser encontrado. Durante a saída de Bento para Monte Cassino, Florêncio, sentindo-se vitorioso, saiu ao terraço de sua casa para ver a partida do monge. Entretanto, o terraço ruiu e Florêncio morreu. Um dos discípulos de Bento, Mauro, foi pedir ao mestre que retornasse, pois o inimigo havia morrido, mas Bento chorou pela morte de seu inimigo e também pela igreja de seu discípulo, a quem impôs uma penitência por regozijar-se pela morte do sacerdote. Após todos esses acontecimentos, lhe surgiu então a necessidade de escrever a regra dos mosteiros. Bento morre em 21 de março de 547, tendo antes anunciado a alguns monges que iria morrer 6 dias antes, mandando abrir sua sepultura. Bento tinha uma irmã gêmea, chamada Escolástica, que havia falecido em 10 de fevereiro do mesmo ano. As representações de São Bento geralmente mostram junto com o santo o livro das regras do monastério, o cálice com a serpente e o corvo com o pão na boca, em memória ao pão envenenado que São Bento recebeu do sacerdote invejoso. E todas essas relíquias estão conservadas na cripta da abadia, próximo a Orleans, no centro da França. De acordo com a tradição, Bento de Núrcia foi santificado por ter vencido 2 ciladas armadas pelo diabo, onde lhe é oferecido um cálice de vinho e um pedaço de pão envenenados. Além de ser ofendido e insultado de tal maneira que os irmãos de hábito que estavam ao seu redor
podiam escutar as ofensas que ele recebia do diabo. Mas ele vencia o tentador utilizando seu sinal da cruz e da oração contida na cruz medalha que fora esculpida nas paredes de um mosteiro. A origem da cruz medalha de São Bento é incerta. Sabe-se que ela foi redescoberta em 1647, na Baviera, por ocasião da condenação de algumas bruxas que afirmaram não conseguirem praticar qualquer tipo de feitiçaria ou encanto contra lugares em que houvesse a imagem da cruz, em especial a abadia de São Miguel. Intrigados com o fato, as autoridades foram averiguar o que existia no mosteiro. Ao entrarem em uma das dependências, observaram entalhadas nas paredes imagens da cruz, tal como estão representadas nas medalhas utilizadas hoje. Na biblioteca desta mesma abadia, encontraram um manuscrito do ano de 1415, o qual continha, além de textos, ilustrações, sendo uma delas de São Bento, com uma cruz e uma flâmula, com os versos da medalha. Por esse motivo, estima-se que a origem da imagem da medalha situa-se no século XV. A medalha possui na frente a imagem de São Bento, trazendo na mão direita uma cruz e na mão esquerda uma flâmula, ou livro aberto, que representa a regra do monastério. No verso, há uma imagem da cruz. Ambas as faces trazem inscrições em latim, onde eu as colocarei como legenda e traduzirei ao mesmo tempo, ok? No ano de 1742, o Papa Bento XIV aprovou a medalha, concedendo indulgências a quem a usar e estabelecendo a oração do verso da medalha como uma forma de exorcismo e proteção contra os maus espíritos. Na frente da medalha: sejamos protegidos pela sua presença na hora de nossa morte. No verso da medalha: C.S.P.B. Cruz do Santo Padre Bento. S.M.Q.L. São coisas más as que brindas. V.R.S. Para trás, Satanás. I.V.B. Bebas do mesmo veneno. N.S.M.V. Nunca me aconselhe coisas vãs. C.S.S.M.L. A cruz sagrada seja minha luz. N.D.S.M.D. Não seja o dragão meu guia. Bom, pessoal, esta é um pouco da história da vida de São Bento. Eu resolvi postar aqui em meu canal porque eu sei que muitos dos inscritos aqui não sabiam dessa história, né? E eu aconselho a todos terem uma medalhinha desta, principalmente os investigadores, as pessoas sérias que entram nesses locais abandonados, tentando resgatar espíritos necessitados. Usem esta medalha para sua proteção. Procurem decorar as frases que existem na medalha para usá-las caso alguém seja atacado na hora em que vocês estão aí nesses locais, tentando resgatar esses espíritos necessitados. Pessoal, este foi o primeiro resumo biográfico que eu posto em meu canal, porque eu estou com a ideia de criar um novo quadro. Espero que tenham gostado. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo resumo biográfico. Tchau!